Bom dia, meninos! A aula de hoje é sobre segmento de reta, reta e semirreta, certo? No capítulo sobre frações, vimos que a música está relacionada à matemática quando se trata das escalas de notas musicais. Mas não é só neste campo da matemática que existe essa relação. Observe as fotografias de alguns instrumentos musicais que possuem cordas. Aí a gente tem uma harpa, um violoncelo e um violão. Para tocar esses instrumentos, as cordas precisam estar esticadas e afinadas. Neste caso, a corda dos instrumentos nos lembra segmentos de reta. Veja como o segmento de reta pode ser representado. Aí a gente tem o ponto B e o ponto C, tá vendo? É como se fosse uma linha esticada, então é um segmento de reta. Dizemos que este é um segmento de reta BC, ou simplesmente B de C, certo? Quer dizer que o quê? Que a gente vai de uma extremidade B, aí traça uma linha até o pontinho C, ok? Então, essas são as extremidades, o B e o C. Vamos virar a página. Aí nós temos aí, o segmento de reta pode ter extremidades, tem começo e fim. Agora, observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e D. Então, você está vendo que tem um pontinho no A e um pontinho no D. Então, foi traçado uma reta. Então, esse é um segmento da reta, certo? Podemos nomear a reta representada por uma letra minúscula do alfabeto. Neste caso, foi o T, ou seja, o T foi o nome dado àquele segmento de reta, certo? Ou por reta AD, ou simplesmente o A e o D e uma flecha para os dois lados, em cima deles, certo? A reta não tem começo nem fim. Além dos segmentos de reta e das retas, ainda existem as semirretas, que têm origem, mas não têm fim. Veja como podemos representar uma semirreta. Aí você está vendo que a origem dela foi aí no R, certo? Então, ela foi traçada uma linha e tem o F e o E. Tá vendo como tem? Dizemos que esta é semirreta E e F, ou simplesmente E de F. Tá vendo que ele está dizendo que teve o começo, mas não teve o final. O ponto E é sua origem. Aí a gente tem aí essa alternativa de baixo. A seguir, estão representados uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Indique cada um deles. Aí você vai dizer se esse AB, que é a letrinha A, ela é uma reta, ela é uma semirreta ou ela é um segmento de reta. A gente vai lembrar de novo. A reta, ela não tem fim, certo? O segmento de reta é um pedaço de uma reta. E a semirreta, ela tem começo, mas ela também não tem fim, certo? Então, aí nós temos a atividade. Utilizando uma régua, desenhe no espaço a seguir um segmento de reta com 12 centímetros de comprimento e extremidades G e H. E você vai olhar lá como é um segmento de reta e vai fazer aí utilizando uma régua nesse espaçozinho branco, certo? Número 2. De acordo com a figura a seguir, complete as frases com as indicações nas fichas. Você vai pegar cada coisinha dessa. Então, nesse caso, vocês vão fazer o quê? Completar a alternativa A, B, C e D com esses nomezinhos que tem aí. Ponto, segmento, CF, semirreta, B, reta e BE. Letra A, tracinho DA, cruza o segmento BE no ponto. Qual é o ponto que elas se cruzam? Aí você vai dizer, certo? A reta, tracinho, cruza o tracinho BE no ponto F. Então, qual é a reta? Aí você vai pegar esses nomes e vai completar. Número 3. Nomeia a semirreta e a reta a seguir. Então, você vai dizer, certo? Vai nomear se é semirreta ou se é reta. Ok? Vai dizer como é. É a semirreta o quê?
Lembra que a gente falou que a gente conta os pontos e coloca lá? Se fosse um H e um J, seria semirreta HJ. Ok? Assim, passando a folhinha. Agora a gente vai falar de retas paralelas, concorrentes e transversais. O que é isso, professora? Vamos ver o que é? Anteriormente, relacionados a cordas de alguns instrumentos musicais a segmentos de reta. Note que, se tornarmos duas das cordas esticadas em uma harpa, por exemplo, elas não se cruzam, nos dando a ideia de retas paralelas, ou seja, retas paralelas são aquelas retas que não encostam uma na outra. Veja a representação a seguir de duas retas paralelas. Aí vocês estão vendo a reta R e a reta S. Elas são separadinhas, elas não se juntam, elas não se tocam em nenhum momento, certo? Nesta representação, as retas R e S são paralelas entre si, pois não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum, elas não se tocam. Quando duas retas têm um único ponto em comum, dizemos que são concorrentes. Observe a representação de duas retas concorrentes. Aí vocês têm duas retinhas se cruzando, tem a reta T e a reta U. E o ponto onde elas se tocam é chamado de ponto P, certo? Nesta representação, as retas T e U são concorrentes entre si, pois elas se cruzam em um único ponto, o P, ou seja, elas se tocam em um único ponto, não se tocam mais, só nessa hora, certo? Então, elas são chamadas de retas concorrentes. E a gente tem a atividade de retas concorrentes, transversais e paralelas. Número 1. Observe as retas representadas na malha quadriculada. Aí a gente tem 3 retas, certo? Reta S, T e R. Indique os pares de retas representados a seguir, se elas são paralelas ou concorrentes. O que é isso, professora? Eu vou olhar a reta R e a reta S. Elas são concorrentes ou paralelas? Elas se tocam ou não se tocam? Se elas se tocam, elas são concorrentes. Se elas não se tocam, elas são paralelas. E assim você vai fazer com a reta RT e ST, certo? Observe a reta R. Cruza as retas S e T em diferentes pontos. Então, dizemos que ela é transversal, ou seja, ela é uma reta que cruza todos os pontos, certo? Que ela cruza mais de uma vez, mais de um ponto. Ela é transversal. Com a régua, desenhe na malha uma reta U transversal, a R e a S. Você vai ver lá, certo? Você vai pegar uma régua nesse quadradinho do número 1, que tem a R, a S e a T, e você vai fazer uma reta, que você vai dar o nome dela reta U. E ela tem que ser transversal, ou seja, ela tem que passar entre a reta R e a reta S. Ela tem que bater nessas duas retas. Ela não pode bater na T, certo? Só na S e na R. Ok? Até aí, vamos lá. Na imagem ao lado, as retas foram traçadas em uma malha quadriculada. De acordo com essa imagem, escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Aí tem a reta T, é transversal à reta S e V. Aí você vai olhar nessa malha quadriculada. Ela tem que bater nas duas retas ao mesmo tempo, para ela ser transversal ou não. Se ela é, você bota V. Se ela não é, você bota F. E assim, consequentemente, certo? Então, meus amores, essa foi a aulinha de matemática de hoje. Beijinhos e até a próxima aula.